É isso aí, voltamos com um assunto muito pertinente. Que tal nós envelhecermos com qualidade e saudável? É o que todos nós queremos, não é verdade? Mas nada melhor que nós recebemos aqui nessa tarde essas mulheres belíssimas, essas doutoras que vão dar todas as dicas e informações para que você aí, ó, que está querendo, poxa, já estou com uma idade, será que ainda dá tempo de eu correr contra o tempo? Nada melhor que as próprias especialistas explicar para a gente. Estamos recebendo aqui com muito prazer a doutora Juliana Benítez. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Renato. Prazer estar aqui novamente, viu? É um prazer todo nosso. E também a doutora Cristina Zerbinati, fonoaudióloga. Boa tarde, Renato. Obrigada. Um prazer. E também a doutora nutricionista Camila Macarrão. Boa tarde, Renato. Tudo bem? Prazer estar aqui. Prazer todo nosso poder estar recebendo vocês. E esse assunto é muito pertinente porque muitas pessoas da terceira idade que estão envelhecendo agora estão correndo contra o tempo. Eu já quero fazer, antes de eu fazer as perguntas que já temos aqui na nossa planilha, eu quero perguntar o seguinte: dá tempo da gente correr contra o tempo, doutora? Com certeza, com certeza. Dá para começar ainda hoje, sabe, Renato? O que a gente tem que saber que conforme a idade vai chegando, nós perdemos forças nas pernas, nos braços e perdemos forças também aqui na musculatura da deglutição. Então, quando a gente fala em ter um envelhecimento saudável, se fala muito em ter uma alimentação equilibrada, com muitas proteínas, muitos nutrientes, mas muitas vezes a gente não fala da capacidade de engolir. Então, hoje nós viemos falar aqui para vocês o que comer e como comer adequadamente. Esse é o nosso objetivo aqui hoje. É isso aí. Doutor, voltando ao assunto da doutora Juliana, para quem não sabe, fonoaudióloga, e eu não apresentei como doutora fonoaudióloga aqui no começo do programa, é o seguinte: doutora, você já esteve conosco aqui no programa passado e estava falando também acerca da boa alimentação, e muitas pessoas não se atentam que o idoso em si precisa deglutir bem os alimentos antes de... mastigar bem os alimentos antes de deglutir, não é isso? Exato, é isso que nós falamos, né? Existe um envelhecimento da musculatura, do rosto e do pescoço. Isso faz com que a gente tenha um pouco mais de dificuldade para engolir os alimentos. Então, isso é importante a gente pensar em mastigar bem e engolir com muita atenção. Né? Então, existem formas da gente poder preparar esses alimentos, a Camila e a Cristina vão falar também isso pra gente, que a gente consiga deglutir sem ter o risco de se engasgar, né, Renato? Porque a pior coisa é você estar lá com a tua família, num almoço gostoso, e aí você se engasga. Todo mundo fica preocupado, para tudo, né? E aí a pessoa fica tão constrangida que ela para de comer. Você sabe que um dos problemas do envelhecimento que a gente vê, a pessoa vai perdendo peso e quando a gente percebe, não é que ela tem falta de comida na casa dela, não. Ela vai se engasgando tanto que ela vai deixando de comer, tá? Então isso é muito importante que você perceba como você está comendo ou se uma pessoa mais velha da tua família está apresentando também esses engasgos recorrentes durante a alimentação. E eu gostaria de perguntar para a doutora Camila, nossa nutricionista aqui nessa tarde, a respeito disso, da boa alimentação que as pessoas da terceira idade ela precisa ter. Qual que seria essa tão importância que todos eles precisam ter, doutora? Como você falou, né, Renato? Será que dá tempo de correr atrás do prejuízo? Sim. Idealmente, a gente precisa fazer uma alimentação mais preventiva, né? Onde a gente pode eliminar aqueles alimentos que são todos processados, industrializados e priorizar os alimentos que a gente chama de in natura e minimamente, que são esses alimentos, né, que a gente descasca, que a gente faz em casa, o nosso arroz e feijão tão bom, né? E para que cheguemos lá na terceira idade com uma preservação, tanto de saúde no geral, né, quando a gente pensa em doenças, mas também, como a Ju falou, de massa muscular, né? Porque o envelhecimento, ele traz essa perda importante de massa magra, né? Então, lá na terceira idade, é importante a gente resgatar aquela cultura de se alimentar com comidinha feita em casa, com frutas, verduras, legumes, incluir proteínas, né? Carne, frango, peixe de boa qualidade, né? E ter um fracionamento maior das refeições. Não adianta trazer aquele pratão de comida enorme que um idoso ele não vai conseguir administrar aquela quantidade, aquele volume de alimentos. E aí o risco do engasgo e essa questão toda, ele fica mais ainda acentuada.
né? Então... E, doutora Cristina, uma pergunta que me vem em mente agora aqui é o seguinte: tem muitas pessoas que ainda estão muito adeptas do tabagismo, da bebida alcoólica. Aí quando chega nos 55 para cima, 60, vai se agravando, e se esquece que o tabagismo e a bebida alcoólica vai fazendo com que a saúde do idoso em si vai se danificando cada vez mais. Se danificando, como já foi falado aqui, como uma pergunta de abertura, que eles querem, será que dá tempo? Eu consigo correr contra o tempo, de poder me recuperar e de ser um idoso ativo, sim ou não? Renato, quando a gente fala dessas questões sobre o tabagismo, o alcoolismo, né, em qualquer faixa etária, a gente sempre diz que isso vai fazendo de uma forma global no organismo da pessoa, vai trazendo alterações orgânicas, respiratórias, físicas, que fazem com que lá na frente, associado ao fator também do envelhecimento, tudo se torne um pouco mais frágil, né? Então, do ponto de vista da fono, o que a gente pode dizer é que a parte muscular, em virtude do envelhecimento, já vai perdendo um pouco mais de elasticidade, um pouco mais até mesmo das fibras musculares, como a Ju comentou na abertura, né? E o que a gente vai conseguindo fazer por meio da fonoaudiologia, por meio dos exercícios, é retardar um processo de perda das fibras musculares, associado a outros hábitos de vida que a pessoa já trouxe nesse tempo todo, né? A gente vai tentar agora, nesse momento, além de trazer uma condição de vida mais saudável, então diminuir a questão do tabagismo, das bebidas alcoólicas, mas aquilo tudo que a gente já trouxe de carga até aqui, a gente vai tentar minimizar e corrigir por meio dos exercícios de força ou de resistência de fibra muscular. Então, acho que essa é a grande questão, né? Eu já envelheci, eu já tive uma vida que não foi tão ativa, não foi tão saudável. Agora é o momento de corrigir? É o momento de correr atrás? Sim, tudo é possível de se fazer, de se minimizar efeitos de talvez uma vida que a gente não seguiu de uma forma tão regrada. Mas sim, é possível hoje, com o avançar dos estudos e do avanço tecnológico que a gente tem hoje, trazer um envelhecimento muito ativo e muito mais saudável para as pessoas. Entendi. Olha, eu estou aqui bem impactado com tudo que eu estou ouvindo, de informações que vocês estão aqui nos proporcionando. Aí a pergunta é o seguinte: para quem está nos assistindo, o que não falta para a sociedade em si, seja nas redes sociais, na internet, nos hospitais, quando a gente ouve informações, tanto de vocês como doutora fonoaudióloga e nutricionista, não está no gibi. O que você sente, doutora Juliana, doutora Camila, doutora Cristina? Perguntas sejam para as três vão ter o seu tempo para responder. O que vocês sentem que falta na sociedade? Vamos falar o português, claro, é falta de vergonha na cara mesmo, ou eles não querem se esforçar, porque o que temos de informações para todos está aí, e as pessoas elas não absorvem, e quando a gente vê, eles vão lá acreditado, as pessoas só correm atrás do prejuízo quando vê que a enfermidade chegou na vida dela. Exato, exatamente. O que vocês sentem como doutoras especialistas no ramo que falta da população? Renato, eu trabalho com pessoas idosas há 23 anos, né? E o que eu percebo é que, assim, mudar um hábito é muito difícil. Então, eu trabalho, a minha população é de 80 para cima. Okay. A maioria dos meus pacientes tem essa faixa etária. Quando você chega e você diz, olha, a partir de hoje o senhor não pode mais beber, por exemplo, que foi uma coisa que você falou. Impacta muito grande. Ele fala assim pra gente, mas se eu não posso beber, eu não quero mais viver. Eu vi a minha vida toda eu bebia. Agora, isso é muito pessoal. Eu percebo, isso não é de livro não, é da minha prática clínica. Sim. Quando a pessoa tem assim uma força de vida, quando ela tem assim um propósito, não, eu preciso melhorar, eu preciso ficar saudável para cuidar dos meus netos, eu preciso ficar saudável, porque eu tenho aqui, olha, meu centro de terceira idade, as minhas amigas que eu gosto de participar das atividades, né? Essas pessoas conseguem fazer essas mudanças, conseguem mudar os hábitos que não eram bons, como você diz, a gente sabe o que é bom hoje em dia. Essas pessoas conseguem se ressignificar.
Você entendeu? Sim, sim. Então, assim, quando a pessoa não tem esse propósito de vida, é difícil. Então, por isso que hoje, quando a gente pensa no envelhecimento saudável, né, na Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, a gente fala muito isso. Antigamente, a gente falava sobre alimentação saudável e exercício físico. Hoje, são vários outros fatores. Então, assim, eu tenho uma família que me dá suporte, me dá carinho, eu tenho um convívio social, um suporte social, né? Eu tenho acesso, eu tenho condições financeiras a ter remédio, a ter uma boa alimentação, né? Eu tenho resiliência, eu tenho uma espiritualidade. Então, são todas essas coisas. Exato. Então, vale a pena a gente ter, para a gente ter mudança, a gente tem que ter uma série de fatores, não é uma coisa só. Não adianta eu chegar como profissional da saúde e falar, olha, o senhor tem que fazer isso. Por mais que eu explique, né, isso só vai chegar para ele se isso significar alguma coisa para ele. Você entendeu? Entendi. Então, eu acho que vai muito por aí, né? Kai, Cris, não sei o que vocês acham sobre isso. Doutora Camila, eu queria que você já falasse aqui para todos nós, porque quando se fala de alimentação, as pessoas já querem... Exatamente. As pessoas já querem correr. Não, mas eu vou morrer daqui a 2 dias mesmo, deixa eu comer. Mas não é muito assim, doutora, eu acredito que você deve ouvir cada coisa. Você sabe, Renato, que você tem falado essa questão do acesso à informação muito fácil hoje em dia? Sim. Eu, infelizmente, sinto que nas redes sociais a desinformação ela também prevalece de uma maneira muito importante. Então, existe uma deturpação do conceito do que é saudável. Né, uma vez endemonizando alguns nutrientes, então, carboidrato pode, lipídio não pode, ou nada mais pode. Então, isso acaba, inclusive, dificultando a escolha da família quando ela se depara, por exemplo, com um idoso desnutrido. Então, como assim? O que eu vou escolher? Se eu sei que a mídia, digo assim, né, a rede social me trouxe que o carboidrato é proibido, da onde eu vou tirar, né, que arroz não pode porque é carboidrato? Como é que eu vou fazer uma alimentação que seja saudável para o meu pai, para o meu avô e assim vai. Então, a gente, infelizmente, vê alguns conceitos que não se aplicam a toda a comunidade e, muitas vezes, por desinformação mesmo, as pessoas acabam acatando essas orientações não tão explícitas, de modo a fazer isso com qualquer membro da família, desde criança até a terceira idade, né, Ju? Perfeito. Então, na minha concepção, eu acredito que voltar às raízes é a grande estratégia para uma alimentação saudável. Fazendo, né, a alimentação lá na nossa base, do arroz, do feijão, de uma proteína, de uma hortaliça, das frutas presentes no nosso dia a dia, essa é a grande estratégia, né, a grande padrão alimentar esperado para que esse idoso possa manter-se aí um peso e um estado nutricional de saudabilidade. É isso aí. Doutora Cristina, o que você vem em mente aí? O que você tem achado aí? E aí eu acho que assim, a gente consegue juntar um pouco, né, as falas, né, e assim, além de um propósito de vida, além da desinformação que a gente carrega também por meio do excesso, né, de informação e da velocidade como as informações são propagadas também, a gente sempre se depara com a condição da necessidade de uma rede de apoio, né, firme. Então, assim, o envelhecer já é um processo onde a pessoa socialmente, ela já deixa de fazer boa parte daquilo que ela fazia quando ela dentro da sua juventude, né? Então, muitas vezes, aquele hábito anterior de sair para trabalhar logo cedo, ter a rotina de cuidar dos filhos, buscar na escola, nesse momento já não faz mais parte de uma rotina dessa forma, né, como era antes. Na rotina desse idoso, a quantidade de pessoas, né, que circulam e que cuidam, que apoiam, também acabam sendo mais escassas do que eram antigamente. E dentro desse contexto, a gente já pode ter algumas pessoas onde, por si só, sabem que precisam melhorar uma alimentação, por exemplo, sabem que quando tomam um copo de água acontecem alguns engasgos, notam que nesse contexto de vida está algo diferente, não está normal, mas não consegue sozinho ir buscar pelo auxílio ou preparar uma alimentação de uma forma diferente. Ou conseguir, de fato, fazer os exercícios, né, que lhes são propostos.
Então, ter uma rede de apoio, e aí a gente não estamos dizendo assim de uma grande quantidade de pessoas, mas pessoas que sejam frequentes na vida daquele idoso, né? E que consigam garantir uma continuidade. A gente sempre diz muito da continuidade do cuidado, né? Então, é aquela pessoa que toma a frente, é o centro para entender todos os médicos aonde precisa ser encaminhado, o que os médicos disseram, o que precisa ser feito. Se é necessário, tem um sintoma diferente, é necessário buscar por uma outra especialidade. Então, a ausência de uma rede de apoio também impede muito que as pessoas consigam mudar os hábitos e seguir com um envelhecimento que seja mais propício. Mas a gente tem visto hoje uma longevidade muito maior, né, da população. E essa longevidade com idosos muito saudáveis e que têm uma vida muito ativa, muito prazerosa, né? Então, a gente até parece, né, e aí desmistificando algo que talvez as pessoas ainda tenham em mente, que o envelhecer é ruim. E não é ruim. Se a gente conseguir encaixar e fazer de uma forma ativa, a gente tem hoje pessoas longevas com mais de 80 anos, já chegando aos seus 90, e que tem sua caminhada todos os dias pela manhã, que tem suas atividades, tem um dia muito prazeroso. Não, você falou de longevidade saudável, eu quero dar os parabéns para duas pessoas que todos aqui acreditam no sentido de conhece, que é o ator Tony Tornado, completou, se não me engano, acho que 92 ou 93 anos. Falei, caramba, lúcido, perfeito, acabou de fazer uma novela. E também a homenagem que foi feita para o apresentador Silvio Santos no último domingo. Se não me engano, o Silvio Santos também tem 93 anos. Sim. Né? Fazendo todo mundo aí alegre, feliz, apresentando um programa lúcido e bastante saudável, né? Sim, exatamente. Essas questões todas, né, eu acho que as meninas colocaram de uma forma muito importante, sim, né? Cada pessoa tem uma necessidade particular. Uhum. Alguns envelhecem com mais saúde, sim, outros envelhecem de forma né, que precisam de mais cuidados. Quando você percebe que essas pessoas têm o que precisam, elas chegam melhor, né, na terceira idade mesmo. Quando você fala, é muito interessante você abordar essa palavra. Uns conseguem chegar, não é isso? Você falou mais ou menos? Uns conseguem chegar à longevidade e outros não. Por que uns conseguem e outros não? Uns é porque tem determinadas situações que acontecem na nossa vida que é hereditário, uhum, de família. E outras não seja hereditário porque a própria pessoa se esforça e consegue chegar lá. Por que uns, doutoras, conseguem chegar e outros não? Olha que interessante a sua pergunta. Na semana passada, nós tivemos um seminário aqui em São Paulo com pessoas de várias partes do mundo que vieram discutir sobre a doença de Alzheimer, por exemplo, que quanto mais a população envelhece, mais a gente tem pessoas com Alzheimer. E o que foi dito? O que a gente pode fazer para prevenir a doença de Alzheimer? Antigamente a gente não sabia disso. E olha que interessante, 3 coisas foram faladas lá. Eliminar o tabagismo, que você colocou, né? Outra coisa é controlar as doenças cardiovasculares, pressão alta, diabetes, colesterol. Isso, hoje em dia, Renato, é controlado. Um médico lá do posto de saúde consegue fazer o controle. Uhum. O SUS oferece a medicação necessária, né? E a outra coisa também importante para a prevenção é a saúde auditiva. Então, a pessoa que vai perdendo a audição a partir dos 50, 60 anos, ela vai se desligando do mundo, né? Isso interfere lá no cérebro dela. Então, esses três fatores, existem grupos mundialmente estudando sobre isso, são muito relevantes. Então, hoje em dia, lógico, existe a carga genética? Existe. A gente sabe que existe. Mas independente de ser genético, a gente consegue chegar lá? Mas a gente consegue chegar lá. Okay. Se a gente for eliminando essas causas o quanto antes, e para os nossos idosos que já estão idosos hoje, é possível começar agora? É possível também. Vamos lá usar um aparelho, vamos cuidar melhor da alimentação, né? Vamos ter um cuidado mais criterioso com a saúde. Então, é possível sim.
Eu gostaria de passar essa pergunta novamente também para a doutora Cristina, que depois eu vou fazer uma pergunta bem ampla para a doutora Camila, que como se fala de alimentação, nada melhor que a nossa nutricionista explicar. Doutora Cristina, por favor. Da gente continuar nesse processo, isso, do porquê o processo, que às vezes chega lá. Algumas pessoas conseguem e outras não, né? Acho que assim, a gente tem os fatores ambientais, a gente tem as questões genéticas, né? E a gente tem essa questão assim muito característica do próprio organismo de cada pessoa, né? Então, por mais que às vezes, né, alguns pacientes digam pra gente, poxa, mas eu fiz tudo tão corretamente, a vida toda, né, eu fui seguindo de uma forma tão regrada, e aí eu cheguei num processo de envelhecimento e tive algumas doenças que são inerentes, são comuns ali, né, nos idosos. Por que isso, né? Tem algumas condições mesmo particulares do organismo que às vezes a gente não consegue também explicar, né? Mas eu acho que o que mais vale a gente dizer que ainda que tenha acontecido alguma doença, alguma coisa tenha acontecido que não foi tão bacana, hoje a gente consegue corrigir ou reduzir os riscos, reduzir as consequências, né, daquela doença e melhorar a qualidade de vida. Então, dentro daquele momento, então, e aí vamos dar como um exemplo, assim, a pessoa chegou a desenvolver o Alzheimer, ou chegou a desenvolver um Parkinson ou um AVC, a doença ela já existe. Mas dentro ali da doença, né, o que a gente pode fazer agora de melhor? E aí a gente consegue sim, né, reduzir as internações, fazer com que essa pessoa não fique com uma debilidade, por exemplo, motora, e aí, né, com a fisioterapia, vai fazer fisioterapia, vai fazer fono, essa pessoa vai conseguir ter uma vida mais tranquila, com menos intercorrências e mantendo a sua funcionalidade, que é o que a gente sempre fala que é muito importante, né? Então, assim, o que faz a pessoa ter muita vontade de continuar seguindo? Quando ela pode continuar fazendo aquilo que minimamente para ela é importante, né? Então, para algumas pessoas, se tomar um banho, conseguir comer, sair, caminhar, passear com os netos, com os filhos, isso é muito importante. Sim. Então, aconteceu o problema, a gente conseguiu reduzir os sintomas, a gente prolonga essa qualidade de vida e a pessoa segue fazendo as suas atividades e as suas funções da melhor maneira possível. Então, dizer assim, poxa, eu fiz tudo que era preventivo e ainda assim eu tive uma doença, poderia ter sido pior se não tivesse feito as prevenções. Verdade, né? Verdade, exatamente. Mas se o problema já apareceu, hoje a gente consegue contornar o problema. Isso. Né? Assim, acho que isso é o mais importante. É isso aí, ótima. Bom, agora a doutora Camila, a responsabilidade está tudo Ai, na tua... Não faz isso comigo. Por quê? Vamos lá. Eu acredito que o que acontece com a minha mãe, doutoras, está acontecendo com muitas mulheres, muitos homens que estão nos assistindo agora. Minha mãe, ela sofre de pressão alta, ela é hipertensa e tem diabetes. Aí foi fazer os exames e os médicos falaram assim, ó, sua mãe não pode comer beterraba, não pode comer batata doce, não pode comer isso. Aí eu falei assim, oi? Gente, mas como assim? Beterraba, se eu não me engano, é bom para o sangue. A batata doce é poderosíssima para glicemia, para massa magra, né? Tem vários benefícios. Aí eu gostaria de saber da sua pessoa, mediante, para quem está nos assistindo, sofre de pressão alta, que é o caso da minha mãe, hipertenso, é diabético, quais são os tipos de alimentos bons que eles possam estar consumindo para poder fazer aquilo que a doutora Juliana falou no começo, a gente correr contra o tempo de poder se recuperar e envelhecer com qualidade. Muito bem. Aí eu falo assim, né? Vai viver de quê? Vai viver de fé e luz, porque se não tem alimentação, não, né? Mas existem sim. Eu queria até saber da doutora, como nutricionista, que eu fiquei assustado, gente. Pô, mas legumes, verduras, proibido o diabético comer, o diabético pode comer, não pode comer, aquele que sofre de hipertensão, de pressão alta, pode, não pode? Fala um pouquinho pra gente, doutora. Falo.
Inclusive, é muito importante chegar nessa pauta exatamente porque a prevenção ela está agora na nossa faixa etária, onde a gente é jovem ainda, Sim. que a gente é adulto, e nós fazemos escolhas agora que vão refletir lá na frente. Sim. Certamente, as escolhas incluindo os alimentos ultraprocessados, que são aqueles que a gente compra nas gôndolas de supermercado, ditos como saudáveis, os fast foods, os lanches, as pizzas, são esses alimentos que vão contribuir para que a gente ganhe peso e este ganho de peso, acumulando energia, principalmente na região abdominal, vai disparar diversas mudanças metabólicas associadas à hipertensão e associadas à presença aí da elevação glicêmica do diabetes. Sim. Então, entendendo que a gente precisa, na verdade, evitar estes alimentos que são o grande problema, então imagina todas as bebidas açucaradas, os refrigerantes, aqueles sucos, que são ditos como saudáveis e, na verdade, eles têm muito açúcar na sua composição. O que me espanta muito, por exemplo, a orientação de retirar fruta, verdura e legume, ela não faz o menor sentido na concepção de uma alimentação saudável, claro, dentro dos limites de quantidade, se não há alguma medicação que tenha algum tipo de interação entre a droga e o nutriente. Então, existem outros fatores, não dá para generalizar. Sim. Mas o que um diabético ou um hipertenso ele precisa consumir são alimentos mais naturais, onde a gente não use, por exemplo, temperos prontos para fazer essas preparações, os temperos em pó, a gente precisa usar alho, cebola, ervas, trazer de fato aquela culinária ancestral, vamos falar assim, as raízes, exatamente porque além de um paladar muito maravilhoso, a gente também tem a questão toda da alimentação ser saudável e não vir proveniente aí de um pacote. Os pacotes facilitam a vida? Poxa vida, às vezes sim, mas eles não podem ser regra, eles têm que ser a exceção. E hoje, quando a gente olha a mesa da família brasileira, eles são a regra, né? Muitas vezes a pizza ela acontece várias vezes na semana. Muitas vezes o lanche ele acontece quando não tem a pizza vai ser o lanche. Ou vem E fora aqueles que têm a preguiça de fazer a comida. Ah, hoje eu não vou fazer comida não, hoje você compra um lanchinho da esquina. Isso, né? É isso mesmo. Então a gente precisa voltar à cozinha, voltar aos nossos dotes culinários, porque a alimentação ela não é só comer nutrientes, ela envolve inclusive essa questão familiar. Então, por exemplo, a hora que eu vejo um idoso que trouxe lá uma raiz de... Por exemplo, eu penso na minha avó. Minha avó cozinha, a nona, ela cozinha assim. Eu falo para os meus alunos que se ela pegar essa cadeira, ela resolve fazer um bolo com essa cadeira. De tantos dotes culinários que ela tem. Só nos improvisos. Só nos improvisos. Ela transforma. Então, se a gente pegar... Olha que lindo isso. Imagina ela dentro da cozinha, passando para minha filha, por exemplo, essas questões culinárias que vão fazer, inclusive, uma validação da própria existência dela como bisa, né? E a minha filha trazendo memórias afetivas com relação à alimentação, sem medo do que aquele alimento vai me engordar ou me emagrecer lá no futuro. Então, é uma questão da alimentação ser tão mais aprofundada e não só superficial na questão de calorias, que a gente precisa voltar a essas raízes. Tomar água é fundamental. É fundamental. Não só o idoso, que inclusive... A água antes do café ou depois do café? E fica aquela dica, eu tenho que tomar meu cafezinho preto, mas espera aí que a doutora vai falar, a doutora Camila. A água é antes do café ou depois? A água ela vem em qualquer momento. Qualquer momento. A água ela tem que acontecer, a gente não toma água suficiente. E o idoso, aproveitando que a gente está abordando, né, esse tema do idoso, eles não sentem sede. Então é bastante importante que a gente fique lá no pé do nosso avô, da nossa avó, claro. Se não tossir, as fonas estão aí para tirar essa dúvida, para que eles façam uma boa hidratação, porque isso também vai refletir, inclusive, na pressão arterial, na alteração renal posterior. Você viu, Renato, que Camila encheu os olhos dela de lágrimas. A gente que está aqui pertinho, a gente percebeu. Sabe por quê? Porque quando a gente fala de alimentação, Renato, a gente não está falando só em se manter nutrido. Sim. Alimentar-se vai muito além disso. Então, quando eu posso escolher o meu cardápio, eu estou exercendo a minha autonomia como ser humano. Eu quero comer isso, porque isso me dá prazer. Me dá prazer comer isso, né? E outra coisa, todas as situações sociais, envolvem alimentação.
Verdade. Né? Eu quero bater um papo com você. Eu falo, Renato, vamos lá tomar um cafezinho? Tomar um cafezinho, verdade. Não é? É uma situação de família. Então, quando Camila fala, olha, minha bisa passando os conhecimentos culinários para minha filha. Olha isso que forte, né? Alimentação é onde a gente se integra. Por isso que os nossos pacientes idosos, quando ele perde a capacidade de se alimentar, meus pacientes e da Cristina, o impacto social é muito grande. Então, por isso, né, que a gente trabalha muito as três juntas, que assim, é fazer um cardápio para esse paciente que, inclusive, ele consiga compartilhar com a família toda. Né? Então, receitas que não só a pessoa coma ali isoladamente, mas que ele consiga compartilhar com a família toda. Porque a alimentação é isso, é integrar as pessoas. Verdade. Rapaz, hoje nossa pauta está muito emocionante. Eu estou aqui impactado com tudo que eu estou ouvindo e recebendo de informações. Eu acredito que vocês estão nos assistindo, também estão aí sendo edificados mediante a todas essas palavras. Para a gente aqui dar um resumo de tudo que nós conversamos, e voltando ainda a falar sobre o assunto de alimentação. Qual que seria, faço a pergunta para as três, a dica que você dá para quem está querendo contratar uma cuidadora de idosos? Aquela mãe está querendo, poxa, estou querendo deixar minha mãe com ciclano, mas qual que seria a alimentação que eu posso dar para a cuidadora chegar e passar diretamente para minha mãe, né? Porque muitas das vezes, como já foi falado aqui, o idoso em si, eles não querem comer aquele tipo de alimento que é propício para eles, né? E aquela cuidadora fica assim, meu Deus, e agora? Eu tenho que passar o alimento, passo ou não passo? Aí o idoso fala assim, eu quero comer X. Aí, mas só que a cuidadora fala, não, mas você tem que comer Y. E fica aquela luta. E aí, eu gostaria de saber das três. Nossa, isso é bem difícil e a sua pergunta é super relevante, né? Porque isso acontece cada vez mais. Então, o Brasil está envelhecendo e cada vez mais as pessoas precisam de cuidados, né? Então, primeiro, existem cursos que formam essas pessoas, então existem cursos de cuidador. Hoje, cuidador é uma profissão regulamentada, tá? Mas a gente vê que as pessoas também exercem essa profissão por experiência. Eu cuidei 10 anos do meu pai, agora eu vou ter isso como profissão, vou cuidar de uma outra pessoa. Primeira coisa, a alimentação, ela tem que ser orientada geralmente por um profissional. Né? Então, é o médico que orienta, é a nutricionista, é a fonoaudióloga. Então, essa alimentação precisa ser orientada por um profissional. Né? Essa conscientização, coitada da cuidadora, né? Isso precisa vir do profissional para direto com o paciente. Porque, às vezes, se é a cuidadora que está falando, eles não acreditam. Né? Então, o profissional precisa orientar diretamente o paciente. E aí, Renato, eu acho que existem preparos, a gente até pode ver uma pauta, de repente, para um dia a gente conversar não vai faltar ali na cozinha, né? A doutora Camila fazer verdade. Algumas receitas. Já né? fica aí a dica e já vamos anotar direitinho. Que seria super interessante. Ótimo. O que eu acho sempre interessante é a gente resgatar o que era hábito daquele paciente. Uma vez eu tive uma paciente que era judia e ela queria comer uma determinada bolachinha que tinha uns gergelins em cima. Mas aquilo era um problema, porque ela se engasgava. Aí nós fizemos adaptações, aí passava requeijão e fomos trabalhando até que ela conseguiu voltar a comer aquilo. Então, resgatar o que a pessoa gosta de comer e tentar inserir nesse cardápio. A mesma coisa da tua mãe. O que a tua mãe gosta de comer diante do que ela pode comer agora, né? Parece que ela precisa de umas outras orientações aqui da doutora Camila, pelo que eu vi. Mas eu acho que a gente resgatando o que está na história de vida daquela pessoa é importante, né, Camila? Eu acho que a alimentação, para ela ser prazerosa, ela precisa levar em consideração tanto a necessidade que aquele paciente tem, né, bem como a capacidade que ele tem, não só fisiológica, né, e funcional para conseguir se alimentar, mas também as preferências, porque tudo bem, né, a gente não vai comer pizza todo dia, mas de vez em quando esse paciente ele pode sim receber. O idoso, é bom falar para o idoso, porque eles também querem comer um docinho, uma gordurinha. O que vocês acham? Dia de semana não e o final de semana dia do lixo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, que responsabilidade, hein? Eu
acho que dentro de um padrão alimentar programado, cabe, não precisa ser um dia do lixo onde vai chutar o balde do lixo efetivamente. Mas entra, sim, uma possibilidade de um doce. Inclusive, para o paciente que não é diabético e precisa recuperar peso, muitas vezes a gente usa os doces como um aumento de densidade energética, um pudim, uma sobremesa mais calórica. Então, é uma possibilidade. Sei. Doutora Cristina, para a gente encerrar. E aí, assim, eu acho que juntando tudo, né, acho que o importante é a gente conseguir entender, dentro daquele contexto do idoso, como é que está a condição de saúde dele? O que é que ele chega de orientação do médico, né? O médico está pedindo para fazer alguma alteração porque os exames estão mostrando, ele tem uma orientação de uma nutricionista, ou ele tem também a orientação de um fonoaudiólogo. E por que do fonoaudiólogo? Né? Aquele paciente que às vezes engasga muito e que tem às vezes algumas necessidades de adaptação da dieta, o cuidador conseguir seguir essas orientações de uma forma adequada, fazem com que esse idoso consiga permanecer de uma forma mais tranquila, sem necessidades de internações ou outras visitas médicas, né? Mas sempre também respeitar a autonomia daquele idoso, o que ele quer comer naquele dia, né? Será que não dá para a gente conseguir adaptar um item que ele quis ali naquele dia, né? Então, ele é uma pessoa que tem um pouquinho de dificuldade ou tem algumas restrições, a Nutri está pedindo para restringir, mas será que a gente não consegue deixá-lo escolher dentro das restrições que tem ali do dia? Né? Ele quer comer um ingrediente numa quantidade um pouquinho maior do que o outro, será que a gente não pode? Né? Então, assim, dar voz também para que o idoso possa escolher. O cuidador é importante, a presença de uma rede de apoio é importante, mas é apoio, né? E não é o elemento decisor. Então, o idoso ele tem que ter voz ativa, e principalmente na alimentação dele também. Rapaz, que pena! Eu queria mais. Deu quase 40 minutos aqui de conversa, de bate-papo. Nem parece, né? Nem parece. Maravilhoso. Doutoras, eu estou maravilhado com a presença de todas vocês. Eu quero fazer meus agradecimentos a essas mulheres maravilhosas. Doutoras, está aqui do meu lado esquerdo, doutora Juliana Venites, fonoaudióloga. Está aqui também no meio, doutora Camila Macarrão, que é nutricionista. E também na ponta, doutora Cristina Zerbinati, fonoaudióloga. Eu só quero agradecer esse bate-papo maravilhoso. Eu tenho certeza que o nosso público acataram tudo. É acreditado. Só para resumir, pessoal, faça tudo com moderação. Boa. Se fizer tudo exagerado, já viu, ó, internação na certa. Não é verdade? Obrigada. Eu quero pedir cada uma deixe seus contatos, redes sociais, fica à vontade. Doutora Juliana. Obrigada. Vocês podem acessar os meus contatos lá pelo Instagram, @JulianaVenites. Eu vou ter o maior prazer em falar com você. Obrigado. Doutora Camila. Pessoal, também vou ficar à disposição para tirar qualquer dúvida. O meu contato é @Camila Macarrão, sem acento. Doutora Cristina. E o meu é o @CristinaZerbinati.fono. Também fico à disposição e agradeço. E elas estão à disposição mesmo, são mais de 20 anos aí na caminhada. Que bonitinho, né? As três trabalhando junto, fazendo com que vocês venham ter aí um envelhecimento maravilhoso. Já pensou? Com esse corpício aqui com 110 anos? Maravilha! Com certeza, tenho certeza. Já pensou? Vai ser ótimo. Gente, assim, que maravilha! Vou pegar as dicas aqui com elas, já vou pegar os contatos. Vocês aí, ó, já pode estar adicionando elas nas suas redes sociais. Pega o telefone de instruções com elas, tá bom? Obrigada, meninas. Vamos conversar mais um pouquinho, tá? Deixa eu pedir aqui uns comerciais que a gente vai bater mais um papinho. Bom, pessoal, nós vamos levar o comercial. Prometo para vocês que é rapidinho, hein? Não muda de canal, não.